Oi, Rangel aqui para te contar que tem treta entre o príncipe Harry e o outro lado da família, gente. Treta na coroa britânica, gente. É o Duque de Sussex, que a gente sabe, né, que ele rompeu com a monarquia, né? Vai fazer uma viagem para o Reino Unido e pediu apoio para a realeza britânica. E aí ouviu um sonoro né, não. E eu vou contar para vocês o que foi negado para ele e como Harry reagiu a tudo isso, porque ele não ficou quietinho não, viu? Ele não ficou quieto não ficou parado não, ficou não. Ele reagiu, tá? E eu vou contar tudo para vocês hoje. E por falar em treta, hoje também eu vou falar da briga entre o Whindersson Nunes e Luísa Sonza, gente. Tem treta aqui no Brasil também, gente. E os dois estão em pé de guerra, esse casal aí, né? Estão se desentendendo, muitas shades nas redes sociais, de um lado e de outro. E eu vou contar tudo para vocês aqui hoje, tá? O Whindersson fez piada sobre a Luísa Sonza não gostou, rebateu, tá? Reagiu aí e mandou em direta ou direta mesmo para ele, tá? E eu vou contar os detalhes dessa briga aqui hoje, aqui também, tá certo? E tem ainda Matheus e Cauã, que virou caso de polícia, gente. Isso mesmo. A dupla virou alvo de uma queixa-crime por injúria e difamação. E vocês vão ficar sabendo o que eles fizeram para estar na mira da justiça. E além dos desdobramentos, né, de tudo que esse caso vai ter a partir de agora. Tudo isso e muito mais aqui a partir de agora. Mas antes, eu queria te convidar para ser membro do nosso clubinho, fazer parte do nosso clubinho. É o nosso clubinho lá na Aurelo e no Apoia-se, gente. É muito fácil, gente. Ó, é a partir de R$ 10 mensais, você paga e você já faz parte do clubinho e tem direito a uma infinidade de regalias, eu vou dizer. Vai ter direito sim, que a gente vai colocar muitas regalias para vocês nesse clubinho aí. Podem ter certeza, tá bom? Vocês vão lá no Aurelo no Apoia-se, os links estão aqui na descrição, são os primeiros itens da descrição. Você já baixa na descrição, vocês já vão logo ver, tá? Os links para o Aurelo Apoia-se. Aí vocês escolhem qual dos dois você quer apoiar, por qual dos dois você quer apoiar, tá? O nosso canal, ou pelo Apoia-se, ou pelo Aurelo. A partir de R$ 10 você já faz parte aí do nosso clubinho e tem acesso direito a conteúdos exclusivos que a gente não posta aqui no canal. A gente só posta para quem é VIP do clubinho, tá certo? Então, vai lá, acessa, assina e faz parte já do clubinho e fica aí usufruindo de todas as vantagens que nós preparamos para vocês. Ok? Tá certo? E também, agora o que é de graça e não custa nada é vocês deixarem o like. Deixem o like de vocês, gente. O joinha, dê aquele joinha maroto aí, tá? Clica aí no polegar, tá? Para poder fazer o nosso canal ser recomendado mais pelo YouTube, o YouTube indicar para mais pessoas, indicar esse vídeo para mais pessoas, indicar o nosso canal para mais pessoas, entendeu? E fazer o nosso trabalho, ó, voar, nosso trabalho crescer cada vez mais, tá certo? Muito obrigado, tá? E também se inscreva no canal, tá certo? Se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa comunidade aqui no YouTube, tá? Vocês fazendo parte do nosso canal, se inscrevendo, vocês ativando o sininho, vocês ficam por dentro de tudo que a gente postar aqui, né? Vocês vão ser avisados toda vez que tiver vídeo novo no canal e aí vocês vão ficar por dentro e aí é só alegria, gente. É só alegria, tá certo? Tá bom? E ainda eu quero pedir também, só mais uma coisinha, só mais uma coisinha. Segue a gente nas redes sociais? Pode ser? Pode ser?
é @vamos fofocar em todas as redes sociais, tá? Vamos fofocar no Instagram, no TikTok e no Kawaii, tá certo? A gente está lá nessas 3 redes e lá vocês podem acompanhar também as fofocas por lá também, tá? Nossos cortes, tá certo? Então, vambora começar, porque o Fofocar está no ar e tem muita coisa aqui pra gente, então bora decolar! Vamos fofocar? Luísa Sonza e Whindersson Nunes têm uma rixa. Sim, o casal tá em pé de guerra, né? O clima está quente, os ânimos estão exaltados entre os dois. Gente, desde o domingo e esse babado tá rendendo até agora. Gente, isso aí. Isso mesmo, gente. Olha só, já rolou indireta, rolou um follow, né? Já rolou tudo que tinha que rolar aqui, tá? E eu vou contar para vocês desde o começo de toda essa história, como é que essa história se desenrolou aí dos dois estarem duelando aí, brigando. O Whindersson também já se pronunciou, tá? Sobre toda essa situação. A gente vai ver também. E eu vou contar como tudo isso aí começou, gente. E foi da seguinte forma. A Luísa Sonza, né, ela estava sendo muito comparada com o Haaland, né, com o jogador da seleção norueguesa, né, que inclusive o Fumo entrou com ele, aqui no Brasil com ele, né? A nossa seleção tomou logo 2 gols só dele nesse último jogo, né? Brasil e Noruega, tá? E aí, gente, as pessoas nas redes sociais, desde que começou a Copa, né? As pessoas fizeram muitos memes, né? Sobre a semelhança aí que o Haaland tem com a Luísa Sonza, né? Dizem que eles são muito parecidos, né? Porque os dois são loiros, são brancos, e aí aquela coisa toda, e aí eles têm uma semelhança ali. Eu acho que tem uma semelhançazinha, assim. Ela entrou também na brincadeira, né? Fez piada também, né? Brincou, fez também até publicidade ela fez, né? Usando aí da aparência, né? Ela comendo lá um negócio para uma rede de aplicativo de comida, né? Ela comendo lá uma refeição do lado de um espelho com o penteado característico do Holland, né? Que ele usa sempre um rabo de cavalo, meio um coque, meio assim, um rabo preso num rabo de cavalo. E aí ela comendo ali, e aí ela toma um susto, olha pro lado, né? E é uma publi aí para esse aplicativo de comida. Gente, e aí a Luísa Sonza entrou na brincadeira e tudo, né? Mas só que quem resolveu brincar também, mas não foi muito bem recebido, né? Não foi visto com bons olhos. O pessoal achou que foi uma brincadeira de extremo mau gosto, foi o Whindersson Nunes, né? Logo após o jogo da seleção aí brasileira contra a Noruega, o Whindersson foi lá no Twitter, né? E fez uma piada, né? Em relação ao Haaland e a Luísa Sonza. O Whindersson foi até o Twitter e escreveu a seguinte frase: te jogaria do penhasco de novo. Foi isso que o Whindersson fez, tá, gente? Para quem não entendeu, né, Penhasco é uma música da Luísa Sonza. É uma música que a Luísa Sonza fez para o Whindersson, tá? Nesta música, ela fala sobre a relação dela com o Whindersson e como o Whindersson teria jogado ela, entre aspas, né? Quer dizer, não literalmente, obviamente, né? O Whindersson teria jogado ela no penhasco, né? Porque ela faz críticas ao fato do Whindersson não ter não ter defendido ela
logo depois que eles terminaram o casamento deles, que eles tinham, né? O Whindersson meio que jogou a Luísa Sonza aos leões, assim, né? Porque quando a Luísa se separou, né, teve muitas especulações, né, muitos boatos, né, de que a Luísa teria traído o Whindersson, né, gente? E aí a Luísa ficou sendo achincalhada, né, marcada aí por tudo, né, dizendo que ela teria traído ela com o Vitão, né? Depois que ela apareceu namorando o Vitão, ficaram achando que eles já tinham um relacionamento já antes no casamento com o Whindersson, né? Eles já estariam juntos. E foi uma loucura, né? E o Whindersson sempre se manteve calado. O Whindersson nunca se manifestou, né, para falar que não, gente, realmente isso não aconteceu, a Luísa não me traiu, né? A gente terminou, foi uma coisa que não tem nada a ver, enfim. O Whindersson se manteve quieto, né? Não falou nada. E aí a Luísa Sonza sempre ficou com essa mancha, né? De que seria uma pessoa infiel, né? Tempos depois, muito tempo depois, que o Whindersson veio a público falar que não, que a Luísa nunca tinha traído ele, que nunca houve traição, né? Que eles, inclusive, eles até então, que a gente sabia, né? Eles eram amigos, né? Eles tinham uma boa relação ali, né? Mas parece que agora a coisa ficou feia, porque essa declaração do Whindersson, né? Falando te jogaria do penhasco novamente, né? Se referindo aí à semelhança da Luísa Sonza com o Holland, né? Não pegou muito bem, ele foi muito criticado nas redes sociais, entendeu? As pessoas acabaram com ele, detonaram ele, tá? E a Luísa Sonza, né, não se manifestou diretamente, tá? Mas ela publicou que seria uma tal de uma indireta, mas para mim, né, seria uma direta, né? Primeiro que ela deixou de seguir o Whindersson, né? Primeiramente, isso aconteceu, né? Ela deixou de seguir o Whindersson nas redes sociais, tá? O Whindersson, pelo menos por enquanto, né, até o que se sabe, ele continua seguindo a Luísa Sonza, tá? E aí, ela, né, fez umas publicações nos stories dela no Instagram, tá? E escreveu a seguinte frase, abre aspas aqui para Luísa Sonza, tá? Treinando bastante, tendo disciplina e caráter para não me tornar um homem medíocre que se acha o máximo. Fecha aspas. Ih, gente, foi ou não foi indireta, hein? Pro Whindersson. Eu acho que nem direta, diretaça, assim. Pá! Na cara dele, assim, foi. Porque tá tendo todo esse bafafá, esse imbróglio todo, né? Todo mundo comentando, todo mundo falando. E aí ela vai e solta uma dessa, só pode ser para ele, né? Só pode ser para o Whindersson. E aí o Whindersson também depois resolveu se pronunciar. Ele foi até as redes sociais dele, tá? E hablou. E aí ele falou, né, sobre essa situação, tá? E segundo ele não fez nada com a intenção de achincalhar, nem de provocar ninguém, entendeu? Foi só uma piada, gente, uma piada inocente para ele. Aí foi o pronunciamento do Whindersson Nunes. A gente tem um vídeo aqui dele falando, olha só o que ele disse. Mas o que eu não tô entendendo é nada. Eu fiz uma piada porque o Haaland fez o gol que eliminou e eu vi uma propaganda antes do jogo que a Luísa fez pro iFood, que era de que ela reproduziu um meme do Haaland, que o Haaland tá assim no espelho, não sei se tava vendo esse vídeo. Sim, ele parece, né? Não, e aí ele olha assim pro espelho e ele se assusta. Aí ela fez a mesma propaganda, a mesma coisa, uma piada, né? Fez uma piada com isso. E aí ele fez o gol que eliminou, aí eu jogaria do penhasco, por causa que ela disse que eu joguei ele no penhasco, mas ninguém jogou. Indo na onda também, brincando. Só frescando. Mas aí ela zangou. Um pouquinho só de farofa aqui pra você. É loucura. Doutor farofinha.
Se estressar com isso aí é loucura. Não, mas aí, pois é, porque as pessoas, eu acho que ela, nem sei ela, eu acho que é a turma. Começa a comentar, falar coisa, ameaçar, falar merda. O pessoal tudo bêbado de jogar, entendeu? No caso foi como se eu estivesse direcionando pro povo falar mal. Incentivando uma coisa que nem aconteceu, que não tem, já tava esquecido. Porque eu tava assistindo o jogo e eu vi antes do jogo e tá na minha cabeça. E aí todo mundo brincando, as pessoas brincam. O cabo que errou o pênalti tá com 200 mil comentários. O povo dizendo, eu vou te matar quando eu te ver. Viu? Não era tipo, tava torcendo. Como torcedor brasileiro. Não, mas no caso é... Porque estão falando coisas de você, né? Como eu tava ali mostrando meu feed aqui agora, não tem notícias, coisas assim, eu não fico acompanhando a raiva que as pessoas têm das pessoas. Aí, no caso, não é isso que tá na minha mente, não é isso que me freia. Porque se o cabo pensa na hora, é um pouquinho de licença, sabe o que o povo pensa, mas como eu tava só torcendo, entendeu? E viu que já foi eliminado mesmo e só tirou a brincadeira. Só. Aí, se esquente o cu com rolo fino. Tentar aparecer mais no stories, tipo, falando mais de mim mesmo. Só paz. Tentar, né? Porque não é assim. Tem que prestar atenção, olhar pra tudo. Olhar pra tudo, né? Tomar o índice CBD, se acalmar mais. Faz logo a propaganda aí, aproveita. Não, mano, não era pra isso não. Tô brincando. Mas... Só pra nós ficar... Ai, gente, foi só uma piadoca. E o Whindersson, eu acho que ele aproveitou o momento, né, a situação toda, para meio que criticar também a Luísa, né? Porque muito provavelmente ele acha que ele não fez nada de mais e não fez nada de mal, né, para a Luísa naquela época, né? E era só chegar e falar, pessoal, vocês estão aí reteando a menina, tem nada a ver, tem nada a ver. E não deixar ela sozinha lá, né, sendo massacrada pela internet, sendo achincalhada do jeito que ela foi, né? Muita gente não gosta da Luísa Sonza por causa disso, né? Até hoje, né? Ela tem essa marca aí na sua carreira, né, gente? E agora ele tá vindo dizer que só foi só uma piadinha, não foi nada demais. Gente, eu não compro essa não, viu? Acho que ele fez sim para alfinetar mesmo, para jogar shade mesmo, entendeu? E aí teve as devidas reações, né? Agora... E a briga entre Deolane Bezerra e não só a Deolane, também como a mãe dela, a irmã, a Daniele, né? Estão aí num pé de guerra com a delegada Maria Corsato, gente. É uma briga entre Deolane e Maria Corsato. Tá rendendo aí, né? Eu já falei aqui sobre ela algumas vezes. A Maria Corsato, ela tá à frente aí, né? Faz parte das investigações aí que, né, resultaram aí na prisão da Deolane. A Deolane está presa, né, acusada aí por lavagem de dinheiro ao PCC e também associação, né, com o PCC, né, tráfico de drogas e tudo. E aí, gente, o que está acontecendo é o seguinte: a Deolane, né, não está gostando nada da postura que a Maria resolveu assumir, né, desde que entrou no caso, né? A Maria, ela tem feito algumas entrevistas, né, dando detalhes das investigações que prenderam a Deolane, né, das investigações da polícia, né, o que a polícia apurou e tudo mais, né? E agora, né, com exclusividade aí da Fábia Oliveira,
ela descobriu que a defesa da Deolane está preparando aí uma perícia contra a Maria Corsato. Vocês lembram que na semana passada, inclusive, a mãe da Deolane fez um stories, né? Vários stories, foram, sei lá, mais de 5 minutos, 5, 6 minutos só de stories. A gente mostrou aqui na íntegra para vocês, inteirinho, tá? A mãe da Deolane acusando, né, a Maria Corsato de crimes gravíssimos, né? A Maria Corsato, ela reagiu a essas falas da dona Solange, né, mãe da Deolane, e registrou um BO contra a dona Solange e disse também que ia registrar um BO contra a Daniele também, por causa dessas falas. E agora, a coluna da Fábio Oliveira descobriu que a defesa da influenciadora encomendou um relatório pericial independente para analisar as manifestações públicas da delegada sobre a Deolane, tá? E o documento já foi concluído no último dia 5, agora no domingo. Tá, gente? Aí a perícia, né, constatou, essa perícia, gente, é uma perícia, não é uma perícia judicial, nada disso. É uma perícia encomendada pela defesa da Deolane, tá entendendo? Então, tem um viés aí, né? Então a gente já sabe que tem um certo viés aí. E a perícia constatou que a delegada teria ultrapassado os limites da descrição, impessoalidade e imparcialidade exigidos pela legislação e pelos códigos de ética que regem a atuação da Polícia Civil. Os peritos chegaram à conclusão aí, né, que a Deolane ela está sofrendo uma perseguição, né, promovida pela Corsato, gente. E sugere que a conduta atribuída à delegada, né, pode caracterizar violação à lei de abuso de autoridade. O estudo foi elaborado com mais de 70 fontes produzidas entre 2022 e 2026, gente. E aí conta com entrevistas que a Maria Corsato deu, citando a Deolane, né? Participação em podcasts, posts nas redes sociais, além de outras manifestações públicas que a Maria Corsato deu em referente ao caso aí da Deolane. O documento aponta ainda que Maria Corsato também teria se manifestado reiteradas vezes, tá? Sobre outros integrantes da família, tá? Sobretudo a mãe da Deolane, a dona Solange Bezerra. Os peritos sustentam que a delegada teria emitido juízos de valor sobre a influenciadora e antecipado conclusões acerca de sua responsabilidade, o que, segundo o relatório, afrontaria o princípio constitucional de presunção de inocência. E, gente, será que isso vai dar em alguma coisa? Hein? Eu tô achando que não, viu? Eu acho que eles estão tentando aí, né, tirar a Maria Corsato da jogada, né? Porque ela tá falando demais, né, entre aspas, assim, né? Porque ela fala muito da Deolane, ela dá muita entrevista falando sobre a Deolane, participações em podcasts falando sobre a Deolane, né? Muita gente aqui fora, a família tá com essa narrativa, né, de que ela tá perseguindo a Deolane, né? Inclusive, muito perspicaz, né? Esse documento ser concluído e ser divulgado agora também, né? Logo depois do que a mãe dela fez, né? Na semana passada, né? Que foi aquela coisa toda que a mãe da Deolane fez, né? Falando da Maria Corsato, ameaçando não, né? Acusando, desculpa, gente, não ameaçando, acusando a Maria de crimes, né? Pesados, inclusive. E bora ver só se agora, dessa vez, isso daí vai criar algum efeito, né? Que eu tô achando difícil, assim. Eu acho que ajudar a Deolane não vai, né? Não vai ajudar no caso da Deolane, de certa forma.
Eles estão tentando meio que tirar a Maria Cossato da jogada. Eu não sei se a Maria ainda faz parte da linha de investigações. Não sei se ainda tem alguma investigação, né? A Deolane, ela nega todas as acusações que foram feitas sobre ela. Ela disse que ela não fez essas coisas, né? Que ela não tem essa ligação com o PCC, tá? A Deolane, ela tá detida na penitenciária de Tupi Paulista, na penitenciária feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo, desde maio deste ano. Já foram feitas várias tentativas de habeas corpus, né, para tentar retirar a Deolane. Todas foram negadas. Até agora ela não conseguiu a liberdade. E ela perdeu também o direito a advogar. Foi isso mesmo, a OAB tirou o direito dela de advogar, né? E a gente também já comentou sobre isso aqui. Foi suspenso o exercício profissional da advogada. E aí a situação aí, ela tem uma defesa muito forte, advogados super capacitados, assim. Dizem que é um dos melhores do país, o advogado, um dos que é advogado da Deolane, né? Só que ele não está conseguindo tirar ela da cadeia. E aqui do Léo Dias, gente, a Deolane, gente, ela recebeu um parecer do Ministério Público, tá? Informando que ela desenvolveu síndrome do pânico, divide cela, porque ela está com medo de ficar sozinha lá sozinha na unidade prisional, lá na penitenciária feminina de Tupi Paulista, tá? E é o seguinte, gente, e esse relatório aí do Ministério Público, né, é mais um, né, dos meios que a defesa da Deolane está utilizando para poder fazer com que ela seja transferida, né, da cela para uma cela especial, né, destinada só a advogados, magistrados, juízes, esse pessoal assim, entendeu? Ela já está numa ala, né, que é destinada apenas a pessoas que têm nível superior, e cela individual ela tem direito também, só que ela quer mais, ela quer essa cela especial, tá? E é quase que uma cela de estado maior, tá? Que traz outras, vamos dizer assim, regalias, tá? Para os presos, né, terem mais conforto e tal. Na segunda-feira, a 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou aí o habeas corpus, né, apresentado pela defesa aí da Deolane, para ver se ela vai continuar presa ou não, né? O julgamento ele teve início na segunda-feira e só deve ter o seu fim no dia 15 de julho. Então ele deve durar todo esse tempo aí. Então, no parecer encaminhado à Justiça, o Ministério Público se manifestou contra a defesa de Deolane, tá? Para que ela seja transferida para essa cela de estado maior, uma sala de estado maior, tá bom? Ou ela tem uma prisão preventiva substituída por prisão domiciliar. E aí, para rebater esses argumentos, o órgão detalhou as condições em que ela está custodiada e revelou informações sobre o seu estado emocional. Segundo o documento, Deolane permanece isolada por uma necessidade de administração penitenciária, mas por uma condição psicológica. O Ministério Público afirma que ela não se encontra sozinha na cela, mesmo havendo disponibilidade, pois, conforme declarações reduzidas a termos, apresenta síndrome do pânico, receio de permanecer sozinha durante o período em que as portas das habitações permanecem fechadas. A permanência em cela conjunta se deu de forma voluntária com consentimento da presa. No caso, a colega de cela da Deolane, entendeu?
eles ainda afirmam, né, que a Deolane já está num pavilhão especial, né, que é destinado a pessoas que têm nível superior, né? Então, já meio que cai por terra essa de que ela está numa cela comum. Ela não está numa cela comum, né? Ela está num pavilhão especial. E aí, por esse motivo, ela não necessitaria de uma outro tipo de cela, né? Maior aí para ela. O MP, gente, também, né, refuta aí as alegações que a defesa da Deolane fez sobre as condições lá da penitenciária de Tupi Paulista, tá? Eles afirmam que as instalações atendem os requisitos legais, tá? E aí eles listam inexistência de superlotação, oferta de materiais de higiene, alimentação, assistência jurídica e religiosa, além do acesso à água potável. Aí batendo na tecla também que a água é sim própria para consumo, que é um dos argumentos aí que a defesa da Deolane sempre deu, né, de que ela não poderia ingerir, consumir a água que é ofertada a ela lá na penitenciária feminina de Tupi Paulista. Olha aqui uma aspa sobre a água, ó. Abre aspas aqui. A direção da unidade prisional informou a ocorrência de instalação de bebedouro no pavilhão especial e registrou que, mesmo durante o período noturno, a acusada dispõe de garrafa térmica abastecida, inexistindo qualquer restrição ao acesso à água própria para o consumo. E aí, no final, ele toma essa decisão, né, de que não há elementos, né, que justifiquem a transferência da Deolane ou a substituição de prisão preventiva, tá? Da prisão preventiva. Seja substituída a prisão preventiva para uma prisão domiciliar ou para uma sala de estado maior. Então, tá aí, segundo o parecer do Ministério Público, Deolane continua presa na penitenciária feminina de Tupi Paulista, lá no interior de São Paulo. E tem treta na coroa britânica, gente. Príncipe Harry contra o Palácio de Buckingham. Buckingham. Ó, como é difícil falar esse nome. Né? Estão aí no meio de uma treta, né? De um babado, de uma briga, de um entrave, né? Entre esses dois. Aí, né? Mais um aí, né? Relacionado a ele, que rompeu aí os laços com a coroa desde 2021, tá, gente? E agora o pessoal, o outro lado aí da família, da realeza britânica, né? Isso tudo porque começou a pipocar aí nas internet de meu Deus, né? Na mídia, que o Palácio de Buckingham retirou um convite que eles tinham feito, né, para hospedar o príncipe Harry durante uma estadia que ele passaria lá no Reino Unido. Ele vai fazer uma viagem para o Reino Unido, o príncipe Harry, tá? E aí, gente, ele iria, né, ficar hospedado numa das instalações lá do Palácio de Buckingham, né? E, além disso, também ele iria utilizar também a segurança também real. Ele ia usar dos agentes, né, da realeza para poder transitar lá pelo país, né, dele de origem, né? Que ele já não mora lá já faz tempo, tá? Só que agora ele não vai ter mais essa proteção oficial aí na região. É o que indica todos os tabloides, tá bom, gente? O príncipe Harry vai desembarcar em Londres sem a esposa Meghan Markle e os filhos, tá? Archie e Lilibet, tá? Ele vai sozinho,
E vai sozinho mesmo, né? Porque o pessoal lá dele, lá da família dele, já tirou o corpo fora de tudo, né? De qualquer apoio para dar ele durante essa viagem. O Comitê Executivo para a Proteção da Realeza e de Figuras Públicas, RAVEC, tá? Negou a Harry o direito a esquema de segurança financiado pelos contribuintes, tá, gente? Que seria a população lá do Reino Unido. E aí, diante dessa negativa, o príncipe Harry teve que correr contra o tempo, junto com a equipe dele, para poder conseguir segurança particular, para acompanhar ele na viagem aí a Londres. Só que eles não tinham, de início, né, eles não tinham dado a segurança, né, mas a hospedagem estava de pé, né? Falaram, não, Harry, a hospedagem está de pé, pode vir, é nós, a gente amassa aqui e tal, e tudo, né? Aquela coisa toda. Só que aí ele foi surpreendido, né? Segundo aí um porta-voz, ele foi surpreendido com o cancelamento do convite que eles tinham dado para que o Harry ficasse hospedado nas dependências lá do Palácio de Buckingham. A assessoria de Harry se pronunciou e classificou como decepcionante, tá? No comunicado, a equipe de Harry revelou que o palácio usou como justificativa o julgamento da ação contra o Associated Newspapers Limited. Ai, meu Deus, como ele fala inglês. Uma merda, né? Marcado para esta semana. Só que para ele não cola, tá? Para o Harry, essa desculpa não cola, porque, segundo ele, a coroa já tinha ciência dessa data já há vários dias. Então, não seria uma justificativa plausível para o Harry essa aí da coroa, né? De que ele não iria por causa dessa ação judicial, tá? Por outro lado, fontes ligadas aí ao Palácio de Buckingham tem uma outra versão dessa história, gente. A desculpa oficial é essa que eu contei para vocês, né? Agora, a desculpa real, né? O que realmente aconteceu, né? E o que essas fontes elas indicam, né? É que existia, na verdade, um prazo limite, né? Existe, né? Um prazo limite para uma resposta sobre acomodação, garantindo tempo para os preparativos dos funcionários. E o Duque de Sussex, né, teria demorado para poder dar essa confirmação e por isso que eles não puderam receber, né, o príncipe Harry nas suas dependências, tá? E aí teve que cancelar o convite. E, gente... E a gente acha que só na nossa família que tem babado, né? Que tem briga, que tem baixaria, discussão. Na família real também, né? Na família real também tem babado, né, gente? Vocês assistiram o documentário do Belo, gente? O documentário que a Globo fez sobre o Belo? Vocês viram? Vocês lembram disso? Que foi feito o documentário aí? Há anos atrás? Uns 2 anos atrás, mais ou menos, né? A Globo parece que gostou dessa história aí, da história do Belo, tanto que agora está pensando em fazer um filme de ficção sobre ele. Sim, vamos ter uma cinebiografia sobre o Belo, gente. Olha só, é aqui, ó. Segundo aí a Carla Bittencourt, tá? A Globo estuda ampliar a parceria com o Belo e já avalia um novo projeto envolvendo o cantor, tá? Seria a produção de um filme original do Globoplay inspirado na trajetória do artista. E desta vez no formato de ficção. A iniciativa surge após a boa repercussão do documentário sobre a vida do cantor e reforça o interesse da Globo em explorar sua história em diferentes formatos. A proposta ainda está bem embrionária, assim, está bem no começo, tá? Tá no início do desenvolvimento, mas a ideia é transformar a trajetória do Belo em uma dramatização
reconstituindo momentos aí, tanto da história dele profissional, como da vida também pessoal. O projeto faz parte da estratégia da plataforma de investir em histórias de personalidades brasileiras com grande identificação junto ao público. Caso avance, o longa se juntará à lista de produções originais desenvolvidas nos streams da empresa. O que será que o Belo sabe da Globo, hein? Belo e Rafa Kalimann são pessoas assim que eu não sei o que é que eles sabem, qual podre que eles sabem do Amair Soares. Qual é da Bispa, hein? O que é que a Globo, né, tem de dívida com o Belo, porque tá enfiando o Belo tudo quanto é lugar, tudo quanto é programa, o Belo tá, tudo quanto é coisa, o Belo é jurado, Deméstica assim que o Belo é jurado, Estrela da Casa, o Belo é jurado. Novela, Três Graças, Belo tá lá, né? Que loucura, gente. O que é que tá acontecendo com essa Globo? Vai colocar o Belo? Vocês vão assistir o filme do Belo? Me conta aí, hein? Vocês estão ansiosos para essa obra-prima do cinema nacional? E esse babado, gente, que a coluna da Fábio Oliveira descobriu sobre a dupla Matheus e Cauã, dupla sertaneja aí, tá? Para quem não tá inteirado. Eu acho que todo mundo conhece, né? Sabe quem é Matheus e Cauã. E eles viraram alvo agora de uma queixa-crime por injúria e difamação. Injúria, difamação e calúnia pela PLL, Participações e Empreendimentos, tá? Que é representada pelos sócios da dupla Pablo Linhares Borges e Lucas Linhares Borges. Deve ser, com certeza são parentes, né? Pai e filho, irmãos, com o mesmo nome. A empresa, ela entrou com a queixa-crime desde maio, tá, deste ano, e só agora que foi revelado, tá, gente? E eles afirmam ser a responsável pela gestão digital e comercial da carreira da dupla. E eles acusam no processo aí, né, a dupla de violar questões contratuais, e que eles teriam começado uma campanha de linchamento virtual contra a empresa e os seus sócios. E olha que babado, gente. A PLL, né, tá acusando o Matheus, né, dizendo que ele mandou mensagens para a esposa do Lucas. É do Lucas? Não diz. Não diz de quem, tá? É de um dos sócios, da esposa de um dos sócios, um dos dois, tá? Afirmando que ele mantém relações extraconjugais e ainda exibe outras mulheres como troféu. Matheus ainda teria gravado vídeos acusando os sócios de comprar seguidores, tá? Utilizar robôs, comprar páginas de fofoca, tá? E perfis falsos para comprometer a imagem da dupla. Sobre essas acusações do Matheus, a empresa nega, tá, gente? E classificam como ofensas à reputação profissional, pessoal e empresarial. Em outro momento, a parte autora, né, do processo aí da ação, tá, diz que Cauã insinuou que existiram irregularidades empresariais e associou seus sócios a suspeitas de natureza ilícita. O sertanejo teria também acusado os sócios de infidelidade e afirmado que a empresa serviria de fachada para outros negócios. E aí eles apresentam essa queixa-crime, né, pedindo a condenação tanto do Matheus quanto do Cauã pela prática dos crimes de injúria, difamação e calúnia. Gente, que babado é esse, viu? Babadão. Então eles não, e como é que tá o trabalho, hein?
Eles romperam? Como é que tá? Porque aqui eles dizem que fazem parte. Aqui dizem que eles são responsáveis, né, pela dupla, né? Pela gestão digital e comercial da dupla, né? Então eles fazem parte só dessa parte os outros teriam outros sócios? O que é? Não sei, gente. Eu tô por fora, mas eu tô, assim, fascinado por essa fofoca, né? Porque ele foi lá, inventou pra mulher do cara que o cara tava traindo ela, né? Que doideira, gente. Que loucura. É isso, galera. Por hoje é só. A gente fica por aqui, tá certo? Espero que vocês tenham gostado das nossas fofoquitas de hoje, tá? Rolou cada babado, hein, gente? Cada bafão. E o Príncipe Harry aí barrado pela própria família, né? Bafão. Babado. Deolane na cadeia, rendendo cada vez mais, né? O que mais teve também hoje? Whindersson Nunes e Luísa Sonza, né? Tretando aí os dois também. Enfim, muita coisa rolou hoje, tá? E eu adorei comentar. Eu curti demais. E agora só amanhã, gente. Só amanhã. E agora é a sua vez de comentar o que é que você achou. Vai lá aqui nos comentários aqui embaixo e deixe sua opinião sobre tudo que rolou aqui hoje, tá certo? Deixa eu fazer, antes de ir embora, os recadinhos de sempre, tá? Eu quero pedir para vocês aí serem membros do nosso clubinho. Nós temos um clubinho, a partir de R$10 vocês pagam, e aí, gente, é só alegria, tá? É só alegria. Tá lá, tem muitos conteúdos exclusivos de coisas que eu só conto lá no clubinho, só para quem é VIP do nosso canal, que tem acesso, tá? E então, vai lá, tá na Orelo e na Apoia-se, tá? apoia.se/Vamos Fofocar e orelo.cc/Vamos Fofocar também, tá bom? Tá bom? Tá certo? Quero pedir para vocês também deixarem o like, se ainda não deram o like, tá até agora aqui e não deixou o like, pô, manda o like aí, manda o likezão aí, tá? Você faz o nosso canal ser recomendado para mais pessoas, sabe? Faz o YouTube indicar aí para mais pessoas e aí a gente vai crescendo aí nessa comunidade, tá? E por falar em comunidade, se inscreva no canal, você pode se inscrever aqui no nosso canal também e ficar por dentro de todas as novidades que rolarem por aqui, tá? Ativa o sininho, porque aí toda vez que tiver vídeo novo no canal vocês vão ser avisados. Tá ok, gente? Então é isso. E segue também as redes sociais, @Vamos Fofocar em todas as redes sociais. Tá bom? Tá certo? Então é isso, gente. Por hoje é só. Amanhã eu tô de volta. Um beijo e até amanhã. Tchau!